Quando eu tenho um músculo com uma inserção, no caso, a região do esfenoide, mas com duas também inserções proximais, eu tenho categoricamente que as ações deles vão estar diferentes. Por quê? Porque, primeiro, ele está fixado em uma parte rígida, que é óssea, ou seja, precisa de mais força para movimentar, enquanto que a parte superior, mais capsular, mais discal, precisa de menos força para tirar o disco de posição, para tirar a região articular, do côndilo articular de posição. Entendendo isso, você precisa entender como o seu paciente deve ser analisado, o quanto o seu paciente deve ser entendido. E essa é uma vantagem que você precisa entender por onde começar para eliminar a dor do seu paciente de ATM de forma rápida, ter mais resultados em menos tempo, que é alguns pontos clássicos de movimento de abertura e fechamento, protusão e retrusão já podem ser solicitados de imediato. Então, para pensar comigo. Se eu tenho uma limitação de abertura em relação ao fechamento, eu vou ter, de forma clara, uma relação maior anatômica de compartimento inferior. Nesse sentido, eu não preciso me preocupar com as porções superiores, eu não preciso me preocupar com as relações cranianas. Eu me preocupo mais com a função muscular e com a relação da mandíbula. Porque isso já está me dizendo que muitas vezes essa abertura e fechamento não tem tanta relação com a porção superior. Agora, isso não quer dizer também que você não deva testar e estimular um raciocínio clínico para buscar se existe um comprometimento também no compartimento superior. Então, se eu avalio e vejo que, além da abertura e fechamento, também tem limitação e comprometimento dentro da funcionalidade do paciente de movimentar a mandíbula nesse aspecto, essas estruturas anatômicas também precisam ser analisadas. Precisam ser entendidas se houve trauma, se houve desequilíbrios, se houve qualquer tipo de disfunção associada a esse ponto. Até porque, quando você olha outras estruturas indiretamente associadas e você deseja eliminar a dor do seu paciente mais de forma rápida, como um expert em ATM, você precisa entender, por exemplo, pontos importantes que eu tenho dentro do crânio, com a calota em corte, aqui assim, ó, transverso. Eu tenho o occipital, o temporal, mas eu tenho o esfenoide nessa região. E essa relação do esfenoide com o temporal pode afetar diretamente a função desse músculo quando ele chega para movimentar a ATM aqui. Então, com esse olhar de estruturas que estão indiretamente associadas com a articulação, você pode entender que existem pontos anatômicos chaves a serem analisados e, dessa forma, você melhorar os resultados com o paciente, tanto do ponto de vista de avaliação, como do ponto de vista de atingir um diagnóstico mais preciso. E eu preciso, se eu não tiver esse tipo de conhecimento, me esforçar muito mais. Eu preciso entender muito mais o paciente e saber perguntar. O grande detalhe é que o ensino tradicional leva você a um entendimento de local de dor e análise apenas desses pontos. Não coloca você frente a frente com as relações indiretas da ATM. E esses pontos anatômicos de performance devem estar atentos. Agora, Randy, existe alguma exceção dentro desse processo que não é bom você generalizar essa abordagem? Sim. Os traumas dentro do processo de disfunção alteram as estruturas anatômicas locais. Dessa forma, você não consegue integrar
bastante o seu paciente caso o sintoma seja agudo, associando-se ao trauma. E aí você tem que entender quais os desequilíbrios, as disfunções anatômicas locais, pontuais, direcionadas a essas questões para você poder eliminar a dor do seu paciente de ATM já no meio atendimento, lotar a sua agenda, conseguir construir esse entendimento.